do Senhor para a igreja. Amém. Amém. Se pode abrir a palavra do Senhor. 1 Samuel. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 5. O título dessa mensagem é a presença de Deus. Amém. E essa mensagem não começa hoje. Quem não teve sexta, perdeu o início. Mas essa mensagem começou na sexta. E para quem não esteve aqui sexta, eu vou resumir um pouco do início. 1 Samuel, capítulo 5. Essa mensagem, o título dela fala sobre a presença de Deus. Amém. Sobre a presença do Senhor. O povo de Israel saiu para guerrear contra os filisteus. Foram derrotados. Depois da derrota, eles se lembraram da arca da aliança. E falaram com os anciões e pediram para que a arca da aliança fosse buscada na cidade de Siló, onde o sacerdote Eli estava. Seus filhos, Ofni e Finéias, que corrompia todo o povo de Israel naquele tempo, que roubava ao Senhor, foi encarregado de levar a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E mais uma vez aquele povo foi guerrear contra os filisteus. E mais uma vez quando aquele povo viu a arca da aliança chegar, eles pularam e saltaram de alegria, cantaram de júbilo, pois eles viram a arca da aliança. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus, o próprio Deus, o Rei dos Reis. Mas quando eles olharam aquela arca, eles não conseguiram entender que era a presença do próprio Deus. Eles fizeram daquilo como um amuleto que traria a vitória para eles diante da peleja, que traria a vitória naquela guerra. E fizeram da presença de Deus como um amuleto para eles. E assim foram guerrear. E mais uma vez foram derrotados. E 30 mil homens de pé caíram do povo de Israel naquele dia. Então hoje nós vamos seguir. A arca da aliança foi tomada pelos filisteus. Foi levada pelos filisteus. Glória a Deus. E o Senhor permitiu que um homem conseguisse sobreviver e fugir da tribo de Benjamim, chegar até Eli e dar a notícia. E que notícia é essa? A notícia que Israel foi derrotado na guerra. A notícia que seus filhos faleceram na guerra. Até aí, Eli já estava preparado, pois o Senhor já havia avisado que o juízo passaria sobre o seu lar, sobre a sua família. Pois ele não tinha corrigido seus filhos que corrompiam o povo. Os seus filhos que inibiam o povo de levar os sacrifícios, as ofertas à casa do Senhor. Mas quando Eli ouviu que a arca da aliança foi tomada, a arca da aliança foi roubada, foi levada pelos filisteus, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e faleceu. Já era velho, já era pesado, seus olhos já estavam escurecidos. A notícia da derrota da guerra não derrubou Eli. A notícia dos seus filhos mortos também não derrubou Eli, pois ele conhecia os seus filhos. Ele sabia quem eram os seus filhos. E ele sabia que juízo chegaria à sua casa. Mas quando ele viu que a presença de Deus foi levada, a presença de Deus foi tomada, ele caiu para trás. E hoje nós vamos entrar no momento em que os filisteus levaram essa arca e colocaram no seu templo, pois eles pensavam que a vitória sobre o povo de Israel foi dada por Dagom, o Deus em que eles adoravam. E para zombar de Deus, para zombar do Deus de Israel, eles pegaram a arca da aliança e levaram até o templo de Dagom, para zombar da presença de Deus, para zombar do povo de Israel, para zombar de Deus. Só que eles não conheciam quem era aquele Deus. Eles adoravam uma imagem, mas Israel tinha um Deus que era vivo e fiel. Embora Israel tinha se esquecido de quem servia, o Senhor jamais se esquece dos seus. Amém. Então nós vamos ler a partir de 1
1 Samuel capítulo 5. E eu peço que a igreja esteja ligada em oração, esteja ligada em espírito e participe dessa mensagem comigo. Amém. Que nós venhamos pregar essa mensagem juntos. Amém. Irmãos, quando alguém sobe no altar para pregar uma mensagem, para falar algo da parte de Deus, antes de ser para a igreja, antes de ser para alguém, antes de ser para a sua vida, aquele alguém que está no altar e está abrindo a boca ou está sendo vaso de Deus, a mensagem é para ele primeiro. A correção vem para ele primeiro. Então tudo que eu venho aqui falar para alguém, ou tudo que eu venho aqui falar para a igreja, primeiro a correção vem para mim. Primeiro a correção vem para minha casa. E eu tenho a opção de obedecer ou não obedecer. Se eu obedeço, glória a Deus. Se eu não obedeço, glória a Deus também. Mas o peso é dobrado para quem desobedece ao Senhor. Então a correção, a alegria, o que for, primeiro é para quem traz a mensagem. Primeiro se trata com quem traz a mensagem. Glória a Deus. Para tratar com a sua igreja. Então, 1 Samuel capítulo 5, em diante diz assim a palavra do Senhor. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod. No dia seguinte, eis que estava caído Dagom, como o rosto em terra diante da arca do Senhor. Tomaram-o e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos? Que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e levaram até Gate. Depois de terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Uma pausa aqui. Quando nós recebemos a presença do Senhor, nós nos alegramos. Quando nós sentimos o Espírito Santo queimar em nós nos alegramos. Mas aquele povo já viu o que acontecia no meio deles. E quando chegou a Arca da Aliança, quando chegou a presença de Deus, eles não se alegraram. Muito pelo contrário, eles entraram em desespero, pois eles sabiam que a mão do Senhor pesaria sobre eles. Não porque o Senhor é mau ou é ruim, mas porque eles serviam a outro Deus. Eles tinham compromissos com outro Deus. Eles se prostravam, se dobravam diante de outro Deus, e não diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então enviaram mensageiros e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem a nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Eles chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos a arca do Senhor? A igreja pode assentar. Glória a Deus. Aleluia. Que faremos a arca do Senhor?
Que faremos com a presença do Senhor? Que faremos com o Espírito Santo de Deus? Que faremos diante da presença do Senhor? O povo de Israel servia a um Deus vivo e todo-poderoso, mas esse povo se esqueceu de quem ele servia. E uma coisa que eu já ouvi e falei aqui, muitas das vezes o mundo, ele serve a imagem, a status, o mundo ele serve a homens, a situações, o mundo ele serve a deuses mortos, mas servem a esses deuses como se fossem vivos. E nós, a igreja do Senhor, servimos a um Deus vivo, mas muitas das vezes nos colocamos diante dele como se ele fosse um Deus morto. Muitas das vezes nós exaltamos as dificuldades e os problemas. Muitas das vezes nós exaltamos aquilo que o mundo e os manjares do mundo têm a oferecer. E esquecemos que servimos a um Deus vivo e todo-poderoso. A um Deus que brada, que uma só palavra ele move céus e montanhas em nosso favor. Então o povo de Israel, quando se viu apertado na batalha, pediu para chamar a Arca da Aliança, mas não pediu para chamar a presença de Deus verdadeiramente. O coração deles não estava na presença de Deus. O coração deles estava como um amuleto e um objeto, como se a Arca da Aliança fosse livrar eles, como se a Arca da Aliança fosse trazer a vitória. Não é um objeto que traz a vitória na sua vida, não é uma situação que traz a vitória na sua vida, mas o coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor. Um coração quebrantado e contrito não nega o Senhor. Um coração quebrantado e contrito move os céus. E o nosso clamor, o nosso choro, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, nós atingimos o coração dele e ele se move em nosso favor. E o povo de Israel não entendeu que era necessário um arrependimento. Ofni e Finéias não entendeu que era necessário se arrepender, se limpar, se lavar para tocar na Arca da Aliança, para tocar na presença de Deus. Eu e você temos que nos humilhar na presença dele, para nós atingirmos a presença do Senhor, para nós recebermos o Espírito Santo, para nós andarmos no Espírito. É necessário nós nos humilharmos na presença do Senhor. E quando eu digo nos humilharmos, como eu e você vamos nos humilhar diante do Senhor? Um coração quebrantado e contrito ele não despreza. Um coração sincero diante dele, ele não despreza. Para o povo de Deus, a presença de Deus é bênção. Para o povo de Deus, a presença de Deus é vitória. Para o povo de Deus, a presença de Deus significa que não há gigante, não há muralhas, não há doença, não há barreiras que façam o povo de Deus ficar prostrado. Para o povo de Deus não adianta exército forte, não adianta carruagens, não adianta nada que o mundo possa se apresentar. Para o povo de Deus, a presença de Deus é bênção. Para o povo de Deus, a presença de Deus significa choro em alegria, significa pular e saltar em alegria. Para o povo de Deus, a presença do Espírito Santo significa consolo, significa restauração, significa andar e caminhar com o Senhor para sempre, para toda a eternidade. Mas para um povo zombador, um povo que zombava de Deus, um povo que colocava sua força em Dagon, numa imagem, um povo que colocava sua força nas coisas terrenas, um povo que zombava do povo de Deus, a presença de Deus para eles era maldição, a presença de Deus para ele causou transtorno, a presença de Deus para os filisteus causou contenda entre eles, a presença de Deus para os filisteus causou doença entre eles. E eles colocaram a Arca da Aliança, eles colocaram a Arca, a presença de Deus, junto ao templo de Dagon, para zombar de Deus, para mostrar que Dagon tinha dado a vitória a eles. Aleluia, mas ninguém vence ao Senhor. E Deus mostrou para eles que aquela imagem não era nada. Aleluia. E um dia, aquela imagem estava prostrada. No outro dia, aquela imagem não tinha nem cabeça, nem braços. E eles entenderam que era necessário tirar a presença de Deus do templo deles, porque a presença de Deus estava sendo pesada sobre eles. A presença de Deus para o mundo é pesada. A presença de Deus para o mundo causa dor. E por que a presença de Deus para o mundo é pesada? Porque o mundo não conhece a Deus. O mundo não tem parte com Deus. E a palavra diz que o mundo jaz o maligno. Então a presença de Deus para o mundo causa peso.
Aleluia. E que peso é esse? Aonde Deus entra, Ele traz correção. Aonde Deus entra, Ele traz luz. E a luz não tem parte com as trevas. E aonde a luz chega, as trevas correm. Aonde a luz chega, as trevas se encolhem. Aonde a luz chega, as trevas se escondem. Aleluia. E quando a Arca da Aliança entrou naquele templo, a luz teve que se dobrar. Perdão, as trevas teve que se dobrar. Quando a Arca da Aliança entrou naquele templo, aleluia, as trevas teve que se esconder. As trevas teve que se esconder da presença de Deus. E o mundo, ele tenta se esconder da presença de Deus, porque o mundo, ele não quer ser confrontado nos seus atos, nas suas atitudes. Ele não quer ser confrontado no seu pecado, porque o pecado do mundo é prazeroso para eles. Então os filisteus andavam com os seus reis, com os seus príncipes, e aquilo que eles andavam, aquilo que eles entendiam era prazeroso para eles. Era tão prazeroso que eles acharam que podia vencer o rei dos reis. Eles acharam que podia zombar de Deus. Eles acharam que podia zombar da presença de Deus. Eles acharam que podia zombar do povo de Deus. Ainda que o povo de Deus tivesse se corrompido, ainda que o povo de Deus tivesse, aleluia, virado as costas para Deus, nós servimos a um Deus justo e fiel, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém. Ele jamais virá as costas para nós. Ele jamais esquecerá de nós. Ainda que muitas das vezes nós somos ingratos com o Senhor, ainda que muitas das vezes nós viramos as costas para o Senhor, Ele não vira as costas para nós. Aleluia. Aleluia. Mas quando nós viramos as costas para o Senhor, nós sofremos as consequências dos nossos atos. Nós sofremos as consequências das nossas atitudes. E o povo de Israel sofreu as consequências de terem esquecido do Senhor. Ofni e Finéias sofreram as consequências de terem corrompido o arraial, de terem corrompido o povo. Ofni e Finéias sofreram as consequências. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E assim é nas nossas vidas. Quando a esposa de Finéias, que estava grávida, recebeu a notícia: Israel foi derrotado. Seu marido morreu. Seu sogro também morreu. Ela começou a entrar em trabalho de parto, de uma forma tão pesada, em que seu filho nasceu, mas ela faleceu. E aquele menino foi chamado de Iacabu. Ícaro. Foi-se a glória de Deus. Muitas das vezes, quando nós viramos as costas para o Senhor, quando nós esquecemos do Senhor, é isso que acontece nas nossas vidas. Foi-se a glória do Senhor, foi-se a intimidade com o Espírito Santo, foi-se a presença dele, e nós não conseguimos mais sentir. A dureza toma os nossos corações e a glória de Deus se vai. A glória de Deus se vai. Mas não é que o Senhor tirou a mão dele sobre nós. Não é que o Senhor tirou a glória dele de nós. Não é que o Senhor tirou o Espírito Santo dele de nós. Mas somos nós que apagamos o Espírito quando viramos as costas, quando aceitamos manjares do mundo, quando nós nos prostramos diante das imagens do mundo, quando nós nos prostramos diante da presença do mundo, nós viramos as costas para o Senhor. E quando nós nos vemos apertados, queremos virar de novo e falar: Senhor, me socorre. Como aquele povo quis colocar aquela arca como um amuleto com Deus, como um amuleto que poderia livrar eles daquele mal. Nós muitas das vezes queremos colocar Deus como um amuleto. Deus não é o teu amuleto. Deus é um Deus vivo e poderoso. Deus não é o teu amuleto que vai te socorrer no momento oportuno. Deus é um Deus vivo, teu consolador, que anda contigo. Glória a Deus. A todo tempo, a todo momento, Ele fala contigo, fala comigo. Aleluia. E aquele povo não entendeu isso.
Quando eles viram a arca chegar, eles pularam, saltaram. Mas muitas das vezes nós estamos pulando e saltando por aquilo que homens têm falado conosco, por aquilo que pessoas têm falado conosco, e nós temos nos alegado. Você vai receber isso, você vai receber aquilo, você é isso, você é aquilo. E nós saltamos, nós pulamos, nós nos alegramos, nós ficamos contentes com palavras do homem. Mas muitas das vezes quando vem a palavra de Deus, nós fechamos o coração, nós fechamos os ouvidos e queremos andar com nossa própria vontade, achando que a palavra de Deus que vai vir é só de coisas boas, coisas boas, coisas boas. Mas quando a arca da aliança vem, quando a presença de Deus vem, também vem a correção. Glória a Deus. E a correção é necessária, pois o Senhor diz que corrige ao filho que ama. Ele corrige ao filho amado. Pois ele não quer ver o filho amado perdido. Ele não quer ver o filho amado caído. Ele não quer ver o filho amado prostrado diante dos filisteus. Ele não quer ver o seu povo derrotado diante dos filisteus. Ele não quer ver o seu povo derrotado diante de um povo que adora imagens, esculturas. Ele quer que o seu povo entenda que Ele é Senhor. E não é impossível para Ele. Ele quer que o seu povo entenda que Ele quer um relacionamento sincero, um relacionamento de intimidade, um relacionamento que ainda que você chore, ainda que você sinta dor, Ele está contigo. Um relacionamento que é de intimidade. E o povo do mundo não entende. E os filisteus não entendiam. Até o momento que eles falaram: que faremos com a arca? Que faremos com a presença de Deus? Muitas das vezes, quando nós oferecemos a Cristo, nós oferecemos a Jesus, nos evangelismos, na rua, eles falam que não precisam. O que eu farei aqui? O que eu vou fazer com isso? Os filisteus não entenderam, eles falaram: que faremos? Que faremos? Que faremos com a arca do Deus de Israel? Que faremos com a presença de Deus? Que faremos com o Espírito Santo de Deus? Que faremos com o Espírito de Deus? Glória a Deus, aleluia. O que a igreja tem feito com o Espírito Santo de Deus? O que a igreja tem feito com a presença de Deus? O que a igreja tem feito com o Rei dos Reis? O que a igreja tem feito com o sangue que foi derramado? O que a igreja tem feito com o sangue do Cordeiro? Glória a Deus. Os filisteus não entendiam. E eles começaram a levar para uma cidade, para outra cidade, para outra cidade. O que faremos com a arca? O que faremos com a presença de Deus? O que faremos com a presença de Deus? E muitas das vezes nós negligenciamos a presença de Deus. Muitas das vezes por ignorância, muitas das vezes por imaturidade, muitas das vezes por fraqueza. Por muitos motivos nós ignoramos a presença de Deus. Mas o Senhor não quer que andemos como ignorantes. O Senhor não quer que andemos como o mundo anda, sem entendimento. Aleluia. O Senhor não quer que você entre nesse lugar e faça apenas aquilo que alguém te pedir para fazer. O Senhor espera que quando a igreja dele entre no templo, quando a igreja dele se reúne, Ele espera que a igreja dele o adore em espírito e em verdade. Ele espera que a igreja dele busque ele de todo entendimento e coração. Aleluia. Ele não espera que você dê um glória a Deus porque tem um dirigente, um pregador, um levita te pedindo para dar um glória a Deus. Mas Ele espera o teu glória a Deus com a tua intensidade, com o teu coração. Ele espera a tua postura diante dele. Aleluia. Com a sinceridade do teu coração. Aleluia. Para que a igreja se reúne. E o que a igreja tem feito com essa reunião? O que a igreja tem feito diante do Rei dos Reis? Os filisteus não sabiam o que fazer. E muitas das vezes nós, como a igreja do Senhor, não sabemos o que fazer quando nos reunimos. Muitas das vezes a igreja do Senhor não sabemos o que fazer quando estamos sozinhos, quando ninguém está nos vendo. Muitas das vezes a igreja do Senhor, quando não tem ninguém, ela não sabe o que fazer com a presença do Senhor. Os filisteus, aleluia, eles adoravam imagens, mas eles pegaram a arca da aliança, eles pegaram a arca, levaram para eles. Quando eles levaram a arca, eles não sabiam o que estavam fazendo, eles estavam zombando, achando que tinham vencido.
E a partir do momento que eles pegaram a arca, eles pegaram a presença de Deus. O símbolo da presença de Deus. E a partir do momento que a presença de Deus foi levada para aquele lugar, a presença de Deus constantemente estava naquele lugar. E o que eu quero que você entenda, que você, aonde você anda, você leva a presença de Deus. Aonde você entra, você leva a presença de Deus. Aonde você pisa, você leva a presença de Deus. Aleluia. Não tem como negociar. Não tem como, Senhor, até aqui o Senhor está me acompanhando, mas olha, eu vou entrar aqui, isso aqui não é para o Senhor não. Hein? Aonde você bota o pé, a presença de Deus está contigo. Aonde você pisa, a presença de Deus pisa contigo. Não tem como negociar isso. Glória a Deus. E os filisteus não sabiam o que fazer com essa presença. Aleluia. Pois essa presença para eles se tornou maldição. Mas essa presença para a igreja é bênção. Eita glória. Essa presença para a igreja é vida. Aleluia. Essa presença para a igreja é vida e vida eterna. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo é sinal da eternidade nas nossas vidas. É sinal de relacionamento eterno com Deus. E a presença de Deus, ela não nos abandona. Aonde você coloca os seus pés, aonde você vai, a presença de Deus vai contigo. Pois o Espírito Santo habita em você. Aleluia. Ainda que você tente negar isso, o Espírito Santo habita em você. Aleluia. Pois um dia você aceitou Ele. Um dia você se rendeu diante dele. Aleluia. E você entregou a sua vida a Ele. Aleluia. E até li sobre isso ontem. Cristo vive em mim. Vivo não mais eu. Aleluia. Cristo vive em você. Glória a Cristo Deus. vive em você. Aonde você coloca os seus pés, a presença de Deus se acompanha. Aleluia. E os filisteus pegaram a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus. E eles levaram de cidade em cidade. E em a cidade que eles levavam, a presença de Deus ia junto. Só que entrava naquela cidade e a mão de Deus pesava sobre eles. Pois o coração deles não estava na presença de Deus. Mas você acha que se aquele povo entendesse que a mão de Deus era mais poderosa do que Dagon, se aquele povo entendesse que o Deus de Israel era um Deus vivo, e aquele povo se arrependesse, aquele povo se orasse, aquele povo buscasse adorar ao Deus e jogasse as suas imagens fora, você acha que o Deus de Israel não teria misericórdia deles? Aquilo que era maldição poderia se tornar bênção. Mas necessitava de uma coisa: arrependimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquilo que estava sendo maldição para eles poderia ser bênção se eles tivessem se arrependido diante do Senhor. Mas quando eles viram a mão de Deus pesar sobre eles, eles não pensaram em se arrepender, eles pensaram em se livrar. Eu tenho que me livrar. O que nós faremos para nos livrarmos da arca da aliança? O que nós faremos para nos livrar da presença de Deus? O que eu e você faremos para nos livrar da presença de Deus? É isso que eles fizeram, ou tentaram fazer, se livrar da presença de Deus. Pois a presença de Deus, naquele momento, pesava sobre eles, trazia doenças sobre eles, trazia tumores sobre eles. E aqueles que não morriam tinham tumores. Então a presença de Deus era pesada sobre eles, mas só por um motivo: eles tentaram zombar de Deus, eles tentaram brincar com Deus. Mas se eles tivessem se arrependido, se eles tivessem se prostrado, se eles tivessem entendido que quando Deus deu sinais a eles, Deus colocou a imagem prostrada, Deus cortou os braços, cortou a cabeça, e mostrou que a vitória sobre o povo de Israel não foi pelo Deus deles, mas a vitória pelo povo de Israel foi porque o próprio povo se corrompeu, foi porque o próprio povo se virou contra Deus. Se eles tivessem entendido isso, aquilo que estava sendo peso seria bênção, pois um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor. Glória a Deus. Um coração quebrantado e contrito não despreza o Senhor. Mas muitas das vezes nós, a igreja do Senhor, queremos justificar as nossas atitudes, queremos justificar os nossos atos, queremos falar dos nossos atos, mas não queremos nos arrepender dos nossos atos.
Queremos achar um culpado para os nossos atos. Queremos achar as justificativas para os nossos atos. Ao invés de nos arrependermos diante do Senhor. Ao invés de falarmos, Senhor, pequei contra ti. Senhor, pequei contra os céus, contra a terra. Senhor, tem misericórdia de mim. Ao invés de nos arrependermos diante do Senhor, queremos achar as justificativas. Queremos achar as desculpas. Queremos achar os culpados. E não entendemos que aquilo que está pesado sobre nós passa a ser bênção quando nos arrependemos verdadeiramente, com o coração sincero. Glória a Deus. Então aquele povo não entendia o que fazer com a presença de Deus. E muitas das vezes a noiva do Cordeiro não sabe o que fazer com a presença. Muitas das vezes eu e você não sabemos o que fazer com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas o Espírito Santo, ele não quer que você se lembre dele no seu momento de aperto. O Espírito Santo é um seu amigo. O Espírito Santo, ele é o teu consolador. O Espírito Santo, ele te lembra de todos os momentos para que você se arrependa. O Espírito Santo, ele clama com gemidos inexprimíveis para que eu e você tenhamos um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento sincero com o Senhor. Aleluia. Para que eu e você venhamos andar com Ele em todo o tempo. Para que quando chega a correção do Senhor, ao invés de acharmos culpados ou tentarmos achar justificativas, venhamos verdadeiramente nos arrepender com um coração segundo ao coração de Deus, assim como Davi. Assim como Davi, que foi um homem que pecou, que falhou, mas ainda assim tinha um coração segundo o coração de Deus. Um coração segundo o coração de Deus ele não se importava com o título que ele tinha, ele não se importava com o poder que ele tinha, ele não se importava na posição que ele foi colocado, mas a única coisa que ele se importava era em não perder a presença de Deus na vida dele. Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Ainda como homem segundo o coração de Deus, ele entendeu que era necessário um verdadeiro arrependimento diante do Senhor. E ele se humilhava na presença do Senhor. E como ele se humilhava? Como que a igreja se humilha na presença do Senhor? Nós não nos humilhamos na presença do Senhor quando chegamos, Senhor, eu não sou nada, não tenho nada. Não é assim que a igreja do Senhor se humilha. Senhor, eu sou pobre, miserável, e eu não consigo nada, eu não posso nada. Glória. Senhor, só o Senhor pode, eu não faço. Não é assim que a igreja se humilha. Quando a palavra do Senhor fala de humilhação, quando os homens de Deus se humilhavam na presença do Senhor, eles colocavam vestes de saco, eles colocavam o seu rosto no pó, e eles entravam em jejum, em oração, em clamor. Quando a igreja do Senhor se humilha, é quando a igreja se prostra diante do Senhor, quando a igreja jejua diante do Senhor. Isso é a humilhação da igreja. Aleluia. Sabe por quê? O jejum não é apenas algo que você fica sem comer, mas é você humilhando a sua carne. É você matando a sua carne. Glória É você matando os seus aleluia. prazeres. É você matando as suas vontades. É você matando os Glória seus a Deus. desejos. É você matando o seu eu. E dizendo para Deus que Ele reina. Que Ele reina. Que Ele reina. A igreja do Senhor se humilha com jejum e oração. Aleluia. Porque o jejum, ela mata a tua carne. Ela mata o teu eu. Ela mata tudo aquilo que você pensa ser. E o Espírito reina. O Espírito vive. É o Espírito quem conduz a igreja do Senhor. É assim que a igreja do Senhor se humilha. Não é com palavras, mas sim com atitudes. Você quer se humilhar na presença do Senhor? Não é aquilo que você vai falar, mas é aquilo que você vai agir. É a forma que você vai agir diante do Senhor. Eu humilho a minha carne, eu humilho o meu ser, para que o Senhor reina, para que o Senhor cresça e eu venha diminuir. Assim os grandes homens de Deus se humilhavam na presença de Deus. Assim eles se humilhavam, colocavam a cara no pó, humilhavam a própria carne, aleluia, humilhavam o seu próprio eu, para que o Senhor reinasse. Assim o povo de Israel tinha que ter entendido que eles perderam a guerra, eles perderam a batalha, porque a presença de Deus não estava mais no meio deles. Aleluia. Ainda que a arca estava lá na cidade de Siló,
A presença não estava lá. A arca estava lá, mas a presença não estava. A arca veio para o meio deles, mas a presença não estava no meio deles. Aleluia. A igreja está entendendo o que o Espírito fala? A arca estava, Aleluia. mas a presença não estava. Porque eles usaram a arca como algo que podia livrar eles. E muitas das vezes nós, a igreja do Senhor, usamos o templo, ou usamos o dia de ir no culto, ou usamos a oração de alguém, de um irmão ou do pastor, que possa nos livrar. Mas não é a oração de ninguém, não é o templo, não é quem está louvando. É o teu relacionamento com o Espírito Santo. É o teu relacionamento com Deus. É quando você chama Deus para intimidade. É quando você chama Deus para o profundo. É quando você chama Deus e convida e fala: Senhor, faz a tua vontade. Mas não é o falar, é a tua atitude. É quando você abre mão dos seus prazeres. É quando você abre mão do Senhor e fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Porque a vontade do Senhor, como eu já falei aqui, a vontade do Senhor, muitas das vezes, ela vai nos espremer, ela vai nos fazer chorar. Mas o choro do Senhor não é um choro de morte. O choro do Senhor não é um choro de tristeza que vai te deixar prostrado. O choro do Senhor é um choro que te lava, que te limpa. O choro que vem do Senhor é um choro que te purifica de dentro para fora. É um choro que dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É um choro que não te deixa prostrado, mas é um choro que te coloca de pé. É um choro que não te deixa caído, mas é um choro que te faz levantar. É um choro que não te deixa prostrado, humilhado, mas é um choro que te dá força para marchar. Então a vontade de Deus, ela vai te esmagar, te apertar. Aleluia. Porque Ele vai colocar tudo no lugar. E quando nós quebramos um braço, uma perna, e nós chegamos lá no médico, Ele vai e puxa para colocar no lugar. E quando Ele puxa, causa dor, nós gritamos. Mas depois que entra no lugar, a dor passa. E esse é um processo na minha vida. Esse é um processo na vida da minha esposa. Esse é um processo na vida da minha filha. Esse é um processo na sua vida. Glória a Deus. O Senhor vai colocar tudo no lugar. Aleluia. Mas é necessário que Ele reina. Você ainda não entendeu? Glória. É necessário que Ele reina. Glória a Deus. É necessário que Ele reina. Aleluia. Vai ficar tudo no lugar. Glória a Deus. Mas não vai ser no teu tempo. Aleluia. Quem dera que fosse no meu tempo. Eu queria tanto que fosse no meu tempo. Eu queria tanto dizer para você: olha, hoje eu vou sair daqui e eu vou pular, vou dar cambalhota de alegria, porque está tudo no lugar, está tudo certo. Eu vou ser o homem perfeito. Eu vou ser o melhor marido do mundo, o melhor pai do mundo. Eu vou ser o homem cheio do Espírito Santo. Eu vou andar na rua e vou orar, vai cair demônio, vai tudo. Ah, como eu queria. Vai ser hoje, vai ser agora. Quem dera. Mas não é no meu jeito. E não é no meu tempo. Não é no teu jeito. E não é no teu tempo. O Senhor vai colocar tudo no lugar. Mas primeiro Ele vai puxar. Ele vai puxar. Depois Ele vai apertar. Esse é o processo do deserto. O povo de Deus não saiu de Israel direto para a terra que manda leite e mel. O povo de Deus não saiu do Egito direto para a terra que manda leite e mel. Você não vai sair do Egito direto para a terra que manda leite e mel. A não ser que Deus te arrebate agora e tu vai para o céu. Mas enquanto você estiver aqui, tu vai passar no deserto. E enquanto eu e você não entender que Ele reina, a gente vai ficar rodando no deserto. Ele reina. Ele reina. Aleluia. A vontade é dele. O propósito é dele. Glória. O chamado é dele. Aleluia. Quem te escolheu foi Ele. Quem te separou foi Ele. Quem te chamou foi Ele. Quem abriu a porta foi Ele. Quem fechou a porta foi Ele. Quem permitiu foi Ele. Quem deixou de permitir foi Ele. Aleluia! Quem te fez chorar? Aleluia! Quem te permite chorar é o Espírito Santo
filisteus não podiam entender isso. E eles diziam: o que faremos com a presença de Deus? O que faremos com a arca? O que a igreja do Senhor tem feito com a presença de Deus? O que eu e você temos feito com a presença do Espírito Santo? Nós não somos perfeitos. Nós falhamos, nós erramos, nós caímos, nós levantamos, nós entramos na caverna. Mas ainda que passamos por tudo isso, o Espírito Santo é quem dirige as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo é quem dirige a igreja. Graças a Deus. Na igreja não tem homem e mulher perfeitos. No meio da congregação não tem homens e mulheres perfeitos. Em cima do altar não tem homens e mulheres perfeitos. Não tem ninguém perfeito. Perfeito é o Cordeiro de Deus. Perfeito é o Cordeiro de Deus. Perfeito é aquele que derramou o seu sangue. E através desse sangue você pode dar glórias a Deus. E diante da presença do Senhor, para o mundo pode ser maldição, mas para a igreja do Senhor, a presença de Deus é bênção. Ainda que você esteja no deserto, é bênção, é bênção, é bênção. Ainda que você esteja no deserto, o maná, ele não deixa de chegar. O maná, ele não deixa de cair. O maná, ele não deixa. A provisão de Deus, a água, a provisão do Senhor. Não sei qual é o deserto da tua vida. O deserto é cada um com Deus, cada um tem um processo. Independente do deserto, é o Espírito Santo que rege, é o Espírito Santo que dirige, é o Espírito Santo que direciona você. Aleluia! E diante da presença do Senhor, nós nos alegramos. Diante da presença do Senhor, nós cantamos. Diante da presença do Senhor, nós nos derramamos. A igreja poder ficar de pé. Dando glórias ao Senhor. E entenda, igreja. Aleluia. Que a presença do Senhor é bênção em nossas vidas. Então valorize o Espírito Santo que habita em ti. Valorize aquilo que o Senhor fez por mim e por ti. Hófni e Finéis morreram no caminho. Mas a igreja do Senhor, ela não se prostra diante dos filisteus. A igreja do Senhor não se prostra diante do mundo. Levanta, se coloque de pé. Se possível for, peça que o Senhor tire. Mas todavia, seja feita a vontade do Pai. A igreja, feche seus olhos e vamos adorar.